Êxodo, capítulo 21. Diversas leis civis. Estes são os estatutos que lhe proporas. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá alforriado, de graça. Se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sua mulher sairá com ele. Se o seu senhor lhe houver dado uma mulher e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá sozinho. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo o meu senhor, a minha mulher e aos meus filhos, não quero sair alforriado, então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta, ou ao umbral da porta, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma só vela. Então ele o servirá para sempre. E se um homem vender sua filha para ser serva, ela não sairá como saem os servos. Se ela não agradar ao seu senhor e ela não se desposar com ela, fará que se resgate, não poderá vendê-la a um povo estranho, agindo deslealmente com ela. Mas se a desposar com seu filho, fará com ela conforme os direitos das filhas. Se ele tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem o seu vestido, nem a sua obrigação marital. E se ele não fizer estas 3 coisas, sairá de graça, sem dar dinheiro. Quem ferir alguém de modo que morra, certamente será morto. Porém, se ele não armou cilada, mas Deus lhe entregou nas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde fugirá. Mas se alguém agir premeditadamente contra seu próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás do meu altar para que morra. O que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. E quem raptar um homem e o vender, ou se for achado na sua mão, certamente será morto. E quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. E se 2 homens brigarem, ferindo-se um ao outro com pedra ou com punho, e este não morrer, mas cair na cama, se ele tomar e levantar-se e andar, ainda que apoiando na bengala, então aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo que perdera, e o fará curar-se totalmente. Se alguém ferir a teu servo ou a tua serva com pau, e este morrer debaixo de sua mão, certamente será castigado. Porém, se sobreviver por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque o dinheiro é seu. Se alguns homens brigarem e um deles ferir uma mulher grávida, provocando um aborto, porém não havendo dano, certamente será multado, conforme o que lhe puser o marido da mulher, e segundo julgarem os juízes. Mas se houver morte, então darás a vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E quando ferir o olho do teu servo, o olho da tua serva, e o danificar, ou deixará ir livre o seu olho. E se tirar o dente do seu servo, ou o dente da sua serva, o deixará ir alforriado pelo seu dente. E se algum boi escornear homem ou mulher, que morra. O boi será apedrejado, certamente sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absorvido. Mas se o boi dantes era escorneador, e o seu dono for conhecedor disso e não o prendeu, matando homem ou mulher, o boi será apedrejado, e seu dono morrerá. Se lhe foi imposto resgate, então pagará o resgate da sua vida tudo que lhe foi imposto. E quem tem escorneado um filho, quem tem escorneado uma filha, conforme a este estatuto lhe será feito. Se o boi escornear um escravo ou uma escrava, dar-se a 30 ciclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Se alguém deixar aberto um poço, ou alguém se cavar um poço e não o tapar, e nele cair um boi ou um jumento, o dono do poço pagará em dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Se o boi de alguém ferir o boi do seu próximo e este morrer, então se venderá o boi vivo, e o dinheiro dele se repartirá igualmente, e também repartirão entre si e o boi morto. Mas se foi notório que aquele boi antes era escorneador e o seu dono não o prendeu, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu.